vamos orar para dar início à nossa palavra. Hoje a palavra é direcionada ao cuidado dos filhos. Ao cuidar dos filhos e para os filhos também. Nós somos filhos, temos que obedecer aos nossos pais. E os filhos também têm que obedecer os seus pais. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas que já tem feito em nossas vidas, Senhor, pelo teu amor, porque tu és bom, porque tu és misericordioso, Senhor. Vem estar conosco, ó Pai, fala conosco nessa noite, nos ensina, Senhor, a dar o nosso melhor, a fazer aquilo que agrada a Ti, Senhor, a ensinar nossos filhos no caminho certo, meu Deus, para Te glorificar, Senhor, para Te honrar, Pai. Nós sabemos que é uma missão, Pai, tanto difícil, Senhor, mas o Senhor é que capacita, é o Senhor que nos dá, ó Pai, sabedoria, Senhor. E nessa noite, ó Pai, venha, Senhor, nos dar sabedoria para falar segundo a Tua vontade, Senhor, segundo o Teu querer, segundo aquilo que é o melhor para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4. Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo que te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Quando nós lemos a palavra de Deus, tem instrução para tudo, inclusive para criar os nossos filhos. Como é difícil, amado, educar os nossos filhos. Educar segundo o que a sociedade exige e, ao mesmo tempo, nós cristãos, nós servos do Senhor, educar os nossos filhos segundo o mandamento de Deus. E é uma missão um tanto difícil, porque quando nós temos os nossos bebezinhos, parece que eu falo o seguinte, que eles deveriam nascer obedientes, né? Poderia ser assim, seria mais fácil. Mas os bebês, a partir do momento que eles começam a crescer, a tendência é ficar desobediente. E aí que entra a nossa missão de começar desde pequeno a ensiná-lo. Desde bebezinho, a ensinar a obedecer. E é uma missão bem difícil, porque muitas vezes se torna um pouco sobrecarregado, porque nossa missão não é só cuidar e ensinar os nossos filhos a obedecer, certo? Nós temos outras coisas, outros afazeres, que muitas vezes nós esquecemos dessa missão, que é ensinar os nossos filhos a obedecer, que é ensiná-los a seguir segundo o mandamento que o Senhor deixou para nós. Só que nós temos esse dever de ensinar nossos filhos. E outra coisa é porque muitas vezes os filhos chegam a certa idade, aí a gente começa a achar que eles já sabem, que já não necessita tanto das nossas instruções. Engano nosso. Porque em toda a vida, nós dependemos dos nossos pais. Por exemplo, eu, com a idade que eu tenho, eu preciso de muitas vezes da instrução do meu pai, da minha mãe, de alguém que seja mais velho do que eu para estar me orientando. Então, o dever dos pais, amados, não se encerra apenas depois que eles se tornam adultos. É incrível isso. É incrível, os irmãos que têm filhos adultos, muitas vezes casados, sabem que não encerra aí. Você fala, agora sim, agora eles cuidam sozinhos. Não encerra aí, vai ser sempre. Porque a missão do pai e da mãe é sempre. Quando os filhos já não precisam obedecer suas regras, você tem que ir para o joelho e orar por eles. Olha que missão. Olha que missão difícil. Então, a Bíblia fala tão claro que os filhos, aqui no versículo
1 diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Os filhos devem obedecer aos pais. Os filhos têm esse dever. Está aqui na palavra de Deus. Não é porque eu já tenho uma certa idade que eu não devo obediência mais aos meus pais. E nós temos que passar essa orientação para os nossos filhos. Que eles devem obedecer a nós. Ele deve obedecer às pessoas, por quê? Porque é mandamento do Senhor. É mandamento de Deus. E aí você vê um bebezinho ali do tamanho da Elisa, que é desobediente. Se você fala não, ela vai correr e fazer exatamente o que eu falei que não era para fazer. Desde pequenininho, eles necessitam da nossa orientação. Por que isso? Desde lá, do pecado de Adão e Eva, começou, os filhos nascem em pecado. A Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Então, nós, os bebezinhos, eles já nascem desobedientes. Aí nós temos que ter o cuidado de orientá-los. E a Bíblia diz que eles, os filhos, têm que obedecer os pais. Aí você pode perguntar agora, nessa época, como que os filhos obedecem? Como que eu vou ensinar o meu filho a obedecer esse mandamento de Deus nesses dias que estamos vivendo, amados? Porque você ensina de uma forma, aí lá fora as pessoas ensinam de outra forma. Mas nós temos que ser insistentes. Insistentes com os nossos filhos. Insistente em obedecer a palavra de Deus. Porque se eu não ensino os meus filhos, eu não estou obedecendo a Deus. Eu que não estou obedecendo. Porque eu não estou orientando como é que eles devem obedecer aos pais. E a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar. Ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Porque mesmo quando ele crescer, ele vai ter uma sementezinha plantada no seu coração. Aí ele vai escolher. Ele tem a opção de escolher se ele quer servir ao Senhor ou não. Mas nós temos que ter a consciência tranquila que você orientou a ele o caminho bom, o caminho que conduz à salvação, que é o Senhor Jesus. E a Bíblia ainda diz que, infelizmente, amados, a desobediência aos pais é um sinal do fim dos tempos. Gente, como é comum não ver crianças ainda com 10 anos, já com toda a autoridade sobre a sua vida, ele decide se vai ou não para algum lugar. Ele mesmo toma atitude do que quer, do que não quer, e não quer nem saber. Não quer nem saber da orientação dos pais. Não quer nem saber qual foi a orientação, se os pais deixam ou não. Olha em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28, diz: e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou aos seres humanos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganâncias, vícios, ciúmes, e falam mal dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal e desobedecem aos pais. Exatamente assim. Então os filhos vão crescendo, eles acham que não devem mais obediência aos pais. E os pais acham que já não tem mais o domínio sobre os filhos. É difícil criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Aí você pode perguntar, mas eu tenho que obrigar o filho a vir à igreja? Eu tenho que obrigar o meu filho a ir à igreja? Ô, amados, até o ponto que você puder trazer, traz. Aí quando você vê que não, ele já tem a liberdade já sobre si. Aí ele tem o ponto de decidir. Eu lembro quando eu morava com... Eu já até contei isso aqui, mas eu vou contar novamente. Eu morava com meus tios. Ele tinha 2 filhos e a mim. Eu morava com ele. E meus tios falavam, olha, eu vou levar vocês
Até quando vocês completarem 18 anos. Quando vocês completarem 18 anos, vocês decidem se vocês querem ou não ir para a igreja. Mas enquanto vocês estiverem, antes de 18 anos, vocês vão à igreja. E a gente ia. E meus primos, eles odiavam a igreja. Eles não gostavam de ir. E principalmente quando era domingo na escola dominical. Que eles falavam que o professor ficava falando horas e horas e horas. E ele não entendia nada e nem queria entender. E realmente, quando eles completaram 18 anos, o meu tio falou assim, olha, agora para frente vocês vão escolher se vocês querem ir ou não à igreja. E realmente, eles escolheram não ir à igreja. Falaram, não vou mais. Realmente não foram, porque o que ele impôs foi até completar a maioridade. Então, a parte dele, como pai, ele fez. Hoje, um deles está na igreja, ele faz parte lá da igreja, tem o seu cargo na igreja. Então, ele ficou fora dos caminhos do Senhor um certo período, mas a palavra foi plantada, a semente foi plantada no coração dele. Então, essa semente não morreu. Mesmo que eles passaram por caminhos difíceis na vida, mas ele reconheceu que ele necessitava de Deus. O outro até hoje ainda não encontrou o caminho. Mas o Senhor sabe, amados, que o nosso dever é esse. Eu não sei até que ponto vou trazer meu filho à igreja, mas até quando eu puder trazer, eu tenho que trazer. Porque o mundo está aí fora. É brigas, é drogas, é bebidas... É todo tipo de prazeres deste mundo está aí oferecendo. Aí você ensina seu filho, e já é difícil, imagina se você não ensinar seu filho. Aí que se torna mais complicado. Então a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos a obedecer ao Senhor, obedecer qual é o caminho certo. E mesmo, amados, talvez vocês tenham seus filhos ainda, já são grandes, independentes, trabalham, tomam conta de si próprios. Não desista deles. Não desista, fala do amor de Cristo. Talvez só agora vocês encontrou o caminho, está seguindo a Cristo Jesus, decidiu seguir. Incentive também os seus filhos a fazer a mesma coisa. Não desista. Jair já sabe, assim como eu encontrei, eles vão encontrar, não. A oportunidade que tiver, fale do amor de Cristo Jesus. A oportunidade que tiver, convide para ver a igreja. Convide para ver a igreja, para poder também ter essa oportunidade de servir ao Senhor Jesus. No versículo 2 diz, honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo que te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha, quando nós vemos a palavra de Deus, quando olhamos essa promessa de Deus, honra o teu pai e tua mãe, para que tudo te corras bem e tenha longa vida sobre a terra. Essa foi a primeira promessa de Deus. Foi uma das primeiras promessas. Para nós honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe. Honrar não é só obedecer. Não é só apenas obedecer. Honrar é amar. Amar é respeitar. É cuidar. É zelar. E tudo isso os filhos só aprendem vendo de nós. Nós somos o espelho. Eles olham para nós e nós somos o espelho deles. E nós não podemos cobrar algo deles se nós não formos obedientes à palavra de Deus, obedientes aos nossos pais. Cuidamos dos nossos pais, honramos os nossos pais. Que o Senhor fala que tudo vai te correr bem e terás longa vida. Se nós olharmos detalhadamente essa promessa de Deus. Por que tantos jovens estão perecendo? Tão triste quando você vê anunciar um jovem que morreu tão cedo, uma vida toda pela frente. Aí você vê esse versículo. Será que honrou o seu pai? Honrou a sua mãe?
Será que cuidou da palavra de Deus? Foi plantada a palavra de Deus no seu coração? Então, nós temos que saber que temos que honrar a nossos pais e ensinar também os nossos filhos a honrar. Saber que para você ter essa promessa na sua vida, você tem que começar, a partir de agora, obedecer. Se não obedeceu ainda, obedecer. E honrar, amados, nossos pais é honrar a Deus. Se eu honro meus pais, eu estou honrando a Deus. Porque eu estou obedecendo a palavra de Deus. Eu estou obedecendo a palavra de Deus. Então, se eu quero honrar a Deus, eu tenho que obedecer a palavra de Deus por completo. Eu não posso obedecer a palavra de Deus só pela metade. Hoje eu não vou obedecer, porque eu acho que isso está certo. Tem que ser desse jeito. Não. É obedecer por completo. Deus exige de nós a obediência. A obediência. E quando a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, e terás longa vida sobre a terra, porque o Senhor tem prometido longas coisas, boas coisas para nós. Boas coisas. E se nós obedecemos a palavra de Deus, aí quando você vê as pessoas antes que vivem, as pessoas de antigamente que viviam em 90 anos, né? Elias tem a avó dele que tem 96 anos. Aí você para, será que eu vou viver 96 anos? Aí você tem que analisar como que eu estou. Estou realmente obedecendo a palavra de Deus para me viver tanto tempo? Será que eu vou alcançar tudo isso? Porque a Bíblia diz que se nós honrarmos nossos pais, a nossa vida será longa sobre a terra. Mas para honrar a nosso pai, eu tenho que honrar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Então, amados, é um dever nosso, é uma obrigação nossa ensinar os nossos filhos a honrar. E o que é honrar? O que é honrar o pai e mãe? É obedecer, é amar, é cuidar, é zelar. Então, desde pequenininho, quando o filho faz algo de errado, você já tem que, desde pequeno, ensinar, obedecer. Eu lembro que o Júlio César era pequenininho, eu falava para ele assim, obedecer é mais que importante, é prova de amor. Ele cresceu assim, eu sempre falava com ele, olha, obedecer é mais que importante, é prova de amor. Aí eu sempre fazia alguma coisa e ele era muito obediente. Ele é obediente ainda. Ele era bem obediente mesmo. Desde pequenininho, quando ele ia mexendo em alguma coisa, eu falava assim, pode, Júlio César. Aí ele parava e fazia outra coisa. E eu sempre falava com ele o seguinte, obedecer, meu filho, é muito importante, porque você está falando para Deus que você o ama. Então, quando nós obedecemos nosso pai, nós estamos dizendo para Deus, ó Deus, porque eu te amo, eu vou obedecer os meus pais. Quando eu era bem assim, nova, adolescente, naquela fase que não quer obedecer mais os pais, quando eu ia fazer alguma coisa que não era da vontade de Deus, eu lembrava desse versículo, que eu tinha que honrar o meu pai e minha mãe. Aí eu falava, Senhor, eu não vou fazer isso, porque eu sei que se eu desobedecer a eles, eu estou te desobedecendo. Então, mas é o temor que é plantado dentro do coração. É o temor a Deus. Não é o medo. A gente não pode implantar um medo na criança. Nós não podemos implantar aquele medo. Não, você tem que plantar amor. Porque muitas vezes ele não vai fazer porque ele te ama e, consequentemente, você o ensinou a amar a Deus. Você dedicou uma parte da sua vida ensinando que é importante ele obedecer, porque ele vai estar protegendo a sua própria vida. Mesmo que, se você for olhar o mundo lá fora, não é desse jeito. Seu filho pode até sofrer bullying na escola por ele ser obediente aos pais. Que os meninos começam a rir dele, isso.
Mas você tem que ensinar ele a ser firme. Ensinar ele a ter uma resposta sábia diante da palavra de Deus. Para que o mundo não venha influenciar. Para que ele não seja influenciado por este mundo. Mas sim, ele ser um influenciador. Que ele chegue e fale do amor de Cristo. Que ele chegue e pregue para os seus colegas. E não deixe que os seus colegas influenciem a pecar. Mas como que é isso? Como que eu vou ensinar isso para meu filho? É dia após dia, amados. Um dia você ensina uma coisa, outro dia outra. E cada fase da criança se torna mais difícil. Existe uma fase da criança que ele quer mentir de qualquer forma. Ele mente. Aí se você não pegar os versículos da palavra de Deus e mostrar para ele, olha meu filho, você não pode mentir. Mas você tem que pegar os versículos e mostrar por que ele não pode mentir. Porque muitas vezes a gente só fala assim, ó, você não pode fazer isso. Mas eu não falo para ele por que ele não pode fazer. Eu só falo que ele não pode. Então se eu falo para meu filho, olha, você não pode mentir. E só isso, ele só fica, pô, eu não posso mentir. Mas eu nunca falei por que ele não pode mentir. Então, quando eu falo, Júlio César, você não pode mentir. A mentira é pai do diabo. Aí uma professora falou para mim assim, mas você é muito dura com seu filho. Como é que você ensina desse jeito para o seu filho? Eu falei para a professora o seguinte, olha, eu vou ensinar da forma que eu fui ensinada. E eu te falo, eu fui bem ensinada, ainda que era com muita rigidez, mas ficou gravada no meu coração. Então, eu tenho que ensinar meu filho a verdade. Eu não posso ter meio termo para ele. Ah, você não pode mentir porque é feio. Não. Ah, isso é feio você faz. Não, amados. Seja verdadeiro com seu filho. Pega a palavra, lê para ele. Lê as consequências que gera a mentira. Fala para ele por que ele não deve mentir exatamente. Porque é de pequenininho que você ensina. Nem que você vai ter que repetir isso por muitas vezes. Os amados têm filhos adultos, sabe disso. Que você tem que repetir. E se necessário for até quando estiver grande. Você vai ter que falar a mesma palavra. Mas o que nós temos que fazer? Falar o motivo, porque não pode. E a Bíblia diz, versículo 4. Pais, não irrite seus filhos. Antes, crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aí você fala, como é que é isso? Irritar os nossos filhos. Nós irritamos muitas vezes os nossos filhos. E muitas vezes pelas consequências da própria vida. Porque a vida nós não temos mais tempo para nossos filhos. Nós acabamos exigindo muito e não explicando o motivo. Não falando qual é o motivo. Então, quando a Bíblia fala, olha, pai, não irrite os nossos filhos. Não irrite. É porque Paulo, ele sabia exatamente como é que era. E, amados, nós temos que ser pais sábios. Porque se nós provocarmos a ira dos nossos filhos, automaticamente nós vamos criar filhos rebeldes. Filhos que, qualquer coisa, eles ficam nervosos. Então, eles pegam aquele jeito nosso, até o modo de falar. Se você tem, na sua casa, começa a sempre falar alto, incrivelmente, os filhos, você vê que aquele filho só fala alto porque é criado desse jeito. Porque dentro de casa os pais só falam alto. Então, você vai criando seu filho da maneira que você é. Exatamente como você é. Como que a gente provoca a ira do filho? Muitas vezes por falta de diálogo. Né? Muitas vezes nós não temos diálogo com nossos filhos. Não conversamos com ele. Simplesmente nós só damos as ordens. Mas nós não vemos o outro lado. Muitas vezes o filho da gente faz alguma coisa e talvez você até chamado na escola ou algum vizinho conta o que seu filho fez, mas você não vai ver o outro lado do seu filho.
Você não vai escutar o outro lado. Não é que o seu filho vai estar sempre certo. Não é desse jeito. Mas nós temos que ter sabedoria de também dar oportunidade dele se defender. Para depois você falar o que é certo para ele. Que não deve fazer assim. Então, se esse filho, ele falar a verdade, ser verdadeiro, mostre para ele que mesmo que ele falou a verdade, ele não pode fazer dessa forma. Muitas vezes também a gente desestimula nossos filhos. Nós lançamos muita palavra de maldição. Quantas vezes nós lançamos palavras de maldição? Ah, você vai crescer assim mesmo, e lança a palavra de maldição. Você vai ser isso e isso, e lança a palavra de maldição. Você é isso. Amados, nós tiramos todo o estímulo de uma criança, de um adulto, de um adolescente, porque nós lançamos palavras de maldição e achamos que nós somos bons. Lançando as palavras de maldição, nós temos que ter muito cuidado com isso. A Bíblia diz que a nossa palavra tem poder. Nós não podemos lançar palavras de maldição. E se você lembrou, amados, que você lançou naquele dia, você peça perdão a Deus e quebre essa palavra de maldição. Quebre. E muitas vezes, se você vê alguém falando algo do seu filho, que você vê que é maldição, e não repreende, em nome de Jesus, e não vai ser assim. Toda vez que alguém fala alguma coisa, meu filho, em nome de Jesus, ele não vai ser assim. Eu criei meu filho para ser servo do Senhor. Então, não aceitar as palavras de maldição. Ah, meu filho é terrível. Ele vai ser terrível, que você sempre fala isso, que ele é terrível. Ah, meu filho é... Não. Ore por ele. Fala com ele que não pode ser assim. Lança palavras de bênção na vida dele. Para que ele venha ser abençoado por você, por nós, pais. Mas jamais permita que terceiros, pais, avós, tios, colegas, professores, lança palavras de maldição. Que isso aí tira todo o estímulo do seu filho. Aprenda a elogiar os filhos. Muitas vezes a gente não consegue elogiar. Nós temos o hábito tanto de chamar a atenção dos nossos filhos, tanto que elogiar é a coisa mais difícil. Júlio César sempre cobra lá em casa. Você quer sempre que eu tiro nota boa, mas quando eu tiro nota boa... Então, nós temos que aprender a elogiar também os nossos filhos. Porque quando ele percebe que nós somos capazes de reconhecer algo que ele fez de bom, ele vai notar que nós estamos olhando para ele. Ele vai notar que ele é percebido por nós. Então, isso é importante para que os filhos realmente cresçam nos caminhos do Senhor. E muitas vezes, amados, nós não temos também vida de testemunho. E queremos exigir dos nossos filhos uma vida de testemunho. Eu não posso exigir do meu filho que eu não sou. Eu não posso exigir do meu filho que eu não sou. Então, se eu não tenho uma vida de testemunho, eu não posso exigir que ele seja também, que tenha testemunho. Se eu não dou testemunho com os meus colegas, quando reúne os colegas eu falo qualquer coisa, eu não posso exigir isso. Então, o nosso filho, se você não quer se cobrar do seu filho e você ouvir, você também é assim, tenha uma vida de testemunho, seja um testemunho. Na nossa casa, amados, eu falei já uma vez, a nossa casa tem que ser a extensão da igreja. Do jeito que eu sou aqui na igreja, eu tenho que ser na minha casa, por mais que seja difícil. Porque aqui só tirei um momento só para estar aqui. Mas quando a gente chega em casa, nós temos nossos afazeres, nossas correrias, e muitas vezes não dá tempo de ser exatamente como nós estamos aqui, na comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz que se nós temos necessidade de algo, nós temos que pedir. Se você precisa de domínio próprio, para se dominar a sua língua, seu comportamento, você tem que pedir a Deus: Senhor, eu preciso de domínio próprio. Se você precisa de paciência, você tem que reconhecer que você precisa disso. Porque senão seu filho vai crescer exatamente como você é, como o comportamento que você traz para dentro de casa. E isso que a Bíblia fala: não irrite vossos filhos. Ou seja, não
crie neles como você é. Se você é uma pessoa boa, ele vai ser pessoa boa. Tem pessoas que falam, filho de peixe, peixinho é. Mas nem sempre é. Aí muitas vezes o filho do pastor. Mas por que aquele menino, filho do pastor, é desse jeito? Mas será que é filho do pastor e o pastor tem dado exemplo suficiente? Será que tem demonstrado uma vida de testemunho que dá para seguir? Então, é tudo isso, amados. É um cuidado especial. Aí, nós temos que ver a importância que é de ser mãe e de ser pai. Descobrir que missão é essa. Que missão é essa? Que Deus nos deu de ser mãe e ser pai. E a partir do momento que você é mãe, você é pai, é para sempre. Você sabe, pode ter ex-marido ou ex-esposa. Agora, ex-mãe e ex-pai não existe. Mas você vai ser sempre mãe e sempre pai. E se você quer filhos, servos do Senhor, que viva nos caminhos do Senhor, filho que alguém pode chegar para você e elogiar, parte de você, o conhecimento. Os pais precisam treinar os filhos através da disciplina. Provérbios 13, versículo 24. Quem não castiga o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga enquanto é tempo. Quantas vezes nós temos que castigar nossos filhos? Quantas vezes nós fomos castigados também? Quantas vezes? Todas as vezes que você vê que seu filho necessita de um castigo, você vai ter que castigá-lo. Porque a Bíblia diz que quem ama, corrige. Se você ama seu filho, você tem que corrigir. Você tem que seguir exatamente como a palavra de Deus manda. Tem um versículo que fala, as boas varadas livram seu filho da morte. Aí, se você levar para os dias atuais, tem a lei da varada. Né, Genilda? Genilda, que é professora, sabe dessas leis. Que não pode bater no filho, que não pode isso, não pode aquilo. Mas você tem que criar seus filhos da forma que a Bíblia manda. Amados, eu não falo para você sair espancando os seus filhos, que também isso não é certo. Você bater, espancar e tudo mais. Mas leve de uma forma que, se necessário, seus filhos te obedeçam, porque ele ama você. Porque ele vê em você o exemplo. E muitas vezes, quando o filho ama, ele não faz por amor. Eu não vou fazer isso porque eu amo meu pai. Eu não vou fazer assim porque eu amo a minha mãe. Porque foi assim que o Senhor, o mandamento do Senhor, o Senhor nos ensinou. Nós devemos obedecer a Deus não por medo, mas obedecer a Deus por amor. E assim são os nossos filhos. Os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Olha, amados, isso é sério. Muitas vezes a gente acha que a igreja que é responsável pela educação cristã dos filhos. Não. A igreja não é responsável. Se meu filho vier errar, eu sou responsável. O pastor não é responsável. O irmão, o presbítero, não é responsável. Eu sou responsável pela criação cristã do meu filho. Eu sou responsável para orientar meu filho no caminho que deve andar. Eu não posso direcionar isso a terceiros. Eu não posso culpar terceiros. Eu posso pedir ajuda. Muitas vezes os nossos filhos precisam que o pastor converse com ele. Você pode chegar para, olha, pastor, eu estou passando por dificuldade com meu filho. Eu quero muito que o senhor vá e converse com ele. E orienta ele. Faz, isso é ótimo. Porque muitas vezes os filhos não obedecem os pais, mas quando vê uma terceira pessoa, eles obedecem. Mas, lembrando que a responsabilidade total é nossa, como mãe e como pai, de ensinar os nossos filhos qual é o caminho certo, qual o caminho que conduz à salvação. E todos os dias você tem que falar para ele. Você escuta a conversa do seu filho, você vai contando as conversas, você viu que ele fez algo, você começa a falar para ele o caminho certo.
para você ver que mesmo quando ele crescer e se desviar, você tem a consciência tranquila que você fez a sua parte. Aí você pode perguntar, mas e eu, que meus filhos são grandes, não servem a Deus? Meus filhos já são independentes e não servem a Deus. Como vou poder ensinar? Se você tiver oportunidade, ensine. Se você tiver oportunidade, ore por ele. Se você tiver oportunidade, convide para a igreja. Se você tiver oportunidade, todos os dias, dê vida de testemunho, que você vai ganhar seu filho para Cristo. Vida de testemunho, mas não tem algo melhor para você convidar, para pessoas aceitar seu convite quando você tem vida de testemunho. Porque ele vai olhar para você, olha, minha mãe mudou, meu pai mudou, olha como é que meu pai está diferente dentro de casa. Olha como é que minha mãe mudou dentro de casa. Aí você convida, ele pode até negar 1 ou 2 vezes, mas você está ensinando com a sua vida no altar do Senhor Jesus. Todos os dias orando. Não podemos abrir mão dos nossos filhos, mesmo que talvez eles sejam adultos, está lá no mundo. Não desista deles. Não desista. Todo o tempo, ore. Profetiza a bênção na vida do seu filho. Fala para ele, olha, eu quero ver você um dia na igreja. Meu prazer vai ser ver você um dia louvando a Deus. Meu prazer um dia vai ser você lá na frente, na cadeira lá da igreja. Amados, talvez pareça até bobeira falar isso, mas ele vai lembrar disso. Ele vai lembrar. O dia que ele estiver passando por algo, ele vai lembrar daquilo que você falou para ele. E o Senhor vai honrar a sua vida. O Senhor vai abençoar a sua vida e vai trazer seu filho para a casa do Senhor. E pais que têm filho muito pequeno, como eu tenho, como Edinaldo tem, como a Cleidimar tem, a Amália tem, não desista de ensinar eles na leitura da Bíblia. Parece bobo orar com o bebezinho da mãe de Elisa, mas ela sabe, quando a gente fecha os olhos para orar na hora do almoço, ela olha para mim, olha para Elias e olha para Júlio César. Então ela já entende que fechou os olhos, é diferente. Se eu pego a Bíblia para ler, mesmo quando eu estou lendo a Bíblia com ela fica empurrando a página para lá e para cá, mas ela sabe que é momento da leitura. Então, não desista porque é pequeno. Não despreze seu filho porque é pequeno. Ele é pequeno e não sabe. Ele sabe sim, e sabe muito mais que nós. Então, não desista de ler a Bíblia com eles, orar com eles. Trazer para a igreja é uma luta. Trazer filho pequeno para a igreja não é fácil. Quando é um menino bom, igual o Gabriel da Amália, que dorme, né, Amália? Que bênção de Deus. Amém. E quando tem que abraçar o filho, igual a Cleidimar, que ela sabe que ela passa. Mas não desiste de trazer. Está aqui na igreja, importante. Está aqui. Mesmo que tem que correr atrás do filho, ou que você tem que ficar com o seu filho em pé na igreja, no colo. Não desista deles. Não desista porque são novos. Porque, amados, é mais fácil para nós ensinar esses filhos nossos no caminho do Senhor do que muitas vezes igual a irmã Genilda, nosso irmão Marconi, que seus filhos já são adultos. Que muitas vezes a irmã Maria das Graças, que agora ela vai ter que ganhar seus filhos com vida de testemunho, ganhar seus filhos com vida de oração e ganhar seus filhos convidando e na oportunidade evangelizando. Talvez você olhe os dois lados. Você fala, não, mas para a irmã Genilda é mais fácil que para mim, que é bebê. Não, amados. É mais fácil quando você ensina desde pequenininho. Mesmo que é difícil, tá igual o pastor ali sofrendo para estar com a Elisa da igreja. Mas tem que trazer. Tem que trazer. Tem que trazer seus filhos. Não pode deixar os filhos em casa. Talvez está adolescente. Mãe, hoje eu não estou querendo ir na igreja, eu não estou afim de estar na igreja. Tem que trazer.
Ai, mas é o dia mais cansado. Traga assim mesmo. Traga, você tem autoridade sobre eles, tá? Eu falo lá em casa o seguinte: quando tiver lá em casa, vai me obedecer. Tem que obedecer. E quando casar, também vai me obedecer. Ainda vou ter que criar mais um, que é a esposa. Então, vai ter que obedecer. Porque é assim, amados. Nós somos pais eternos. Quando tiver vida, nós somos pais. Então, enquanto tiver vida, você tem que ensinar. Amém? E a Bíblia fala que é dever dos pais ensinar os filhos no caminho do Senhor Jesus, no caminho que deve andar. Então, a Bíblia diz: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irrite seus filhos, antes cria-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Que nós possamos criar nossos filhos no caminho do Senhor, mesmo que eles estejam grandes, mas você pode criar com a sua vida no altar do Senhor Jesus. E se estiver pequenininho, dando trabalho, correndo na igreja, traga para a igreja, porque aqui, mesmo que pareça que eles não estão ouvindo nada, mas um testemunho que eu tenho: o Gabriel veio para a igreja, quando era pequenininho, ainda lá na garagem, ele dava trabalho para a Credimar. Ficava lá fora, e um irmão pegava ele e corria. Aí um dia o pastor falou assim: vem, Gabriel, cantar. Gabriel cantou, amados. Será por quê? Mesmo ele lá e cá, um pega, outro faz, ele estava ligado. Vamos, Gabriel, orar. Orou. Por quê? Porque está ligado. Então, é desse jeito. Mesmo que pareça difícil, que não é fácil, insista em trazer seus filhos à casa do Senhor. Amém? Que Deus possa nos fortalecer. Da paciência, domínio próprio, mas muita paciência, porque para ser mãe e pai tem que ter muita paciência. Eu falo que é um dos dons que eu peço muito a Deus, é paciência. Mas muita paciência. Toda paciência que puder, para poder realmente fazer o que realmente a palavra de Deus quer de nós, como pai e mãe. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, por todas as coisas que já tem feito por nós, ó Pai. Senhor, ensina-nos, ó Pai, a criar nossos filhos, meu Deus. Ensina a criá-los no teu caminho, Jesus. Ensina, Senhor, a ter vida de testemunho dia após dia, Pai, para que eles possam crescer filhos obedientes a Ti, tementes ao Senhor, meu Deus. Que nossa venha derramar do céu paciência, Deus. Domínio próprio, Pai, para que nós venhamos a ensinar com amor no Senhor. Amar o Senhor e também trazê-los, ó Pai, para a Tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada mãe que tem seus filhos. Muitos talvez, Senhor, não está na Tua casa, não está na Tua presença, Senhor, mas que eles possam ter o coração tocado, movido pelo Teu Espírito, ó Pai, para que eles possam sentir o desejo, Senhor, de estar em Tua presença, Pai. Também, Senhor, essas crianças pequenas da igreja, Pai. Ó, Senhor, cuida deles, Senhor. Cuida dessas crianças, meu Deus. Para que eles possam crescer nos Teus caminhos, Senhor. Crescer crianças sábias, meu Deus, nos Teus caminhos. Protege na escola, Senhor. Protege, meu Deus, na rua, com seus vizinhos, meu Deus. Senhor, protege, Pai. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E, Senhor, ser conosco a cada instante, Senhor. Nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém, amados? Podemos sentar. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem número 26.